Olá, tudo bem? No outro vídeo a gente tinha falado sobre o Diógenes, né? E agora eu vou falar sobre outra figura fascinante da filosofia grega. De certa forma, essa figura tem muito de underground, embora, claro, né? Esse seja um termo inexato para uma figura tão conhecida e debatida como Epicuro. Mas, de fato, o pensamento de Epicuro vai na contracorrente de tudo que era pregado, ensinado em sua época. E assim ele tem muito de outsider também. Stirner é o arc-outsider. Então a identificação dos dois começa já aí. Com efeito, embora infelizmente tão pouco das obras de Epicuro haja chegado até nós, o pouco que chegou serve para que pintemos um retrato mais ou menos crível deste filósofo. E esse retrato apresenta como principal diferença entre Epicuro e os outros dois grandes nomes do pensamento grego o fato de ele ter trabalhado antes de mais nada com a perspectiva do indivíduo, do homem que se isola deliberadamente para poder analisar o mundo detidamente, seriamente, sem ser perturbado pelo barulho, pela agitação bestificante da multidão, da ágora. Platão é o idealista, o moralista. Aristóteles, o cientista e o homo politicus. Epicuro é o solitário, o primeiro grande solitário da história do pensamento. Embora possamos imaginá-lo em companhia de discípulos que partilhassem de sua visão de mundo peculiar, no fundo ele já encarna essa tomada de posição do homem que aceita que uma hora ou outra pode se ver privado da companhia de todos os homens, porque já se privou voluntariamente da companhia dos deuses que esses homens tanto veneram. Vive ignorado. Essa é uma frase que sintetiza bem o ponto de vista epicurista. É um imperativo, um conselho, o mais importante conselho que ele dá para poder pensar, ponderar, descobrir o que é mais importante para si próprio. O homem deve evitar a inebriação que traz o barulho e a adulação da multidão. Porque quanto mais contato tem com os outros, mais esses outros passam a ter controle sobre ele. E o sujeito vira um personagem dentro de uma narrativa que pode interessá-lo só marginalmente. Então esse vive ignorado se transmuta num não te percas de vista, não te deixes seduzir pela doação da multidão. Porque a coisa mais fácil é nós nos perdermos na multidão, perdermos noção de nós mesmos, pelo conforto que a multidão traz. O conforto de nos livrarmos do fardo de sermos indivíduos, de estarmos separados dos outros fisicamente, em definitivo. Em um sentido parecido, Stirner trabalha com a noção de que a sociedade funciona como um limite para o indivíduo, mas nos termos dele. Quando a sociedade, a multidão, se torna um entrave para meus interesses, eu me aparto dela. Daí que a representação mais fiel que podemos fazer tanto de um filósofo como do outro é de um homem essencialmente solitário, um loner. Alguém que só aceita participar da sociedade se for nos seus termos. Stirner vai pronunciar abertamente que ama os homens, que não é antissocial, mas percebe efetivamente que no fundo sempre estamos sozinhos. Estejamos onde estivermos. A companhia dos outros é uma fuga temporária que impede que nosso eu se torne uma obsessão. Mas no fim sempre voltamos para esse eu. Sempre voltamos para esse ponto de partida. E aí refletimos o quanto do prazer social é uma escamoteação, uma deliberada tentativa de fugir do fato de estarmos sozinhos. Porque esse pensamento, essa perspectiva, através do qual os outros, com suas paixões, suas frases de efeito, seus gritos, aparecem todos indiscerníveis. Epicuro já tem um vislumbre dessa situação que para o homem moderno tornou-se inescapável. Uma hora ou outra ele tem que refletir sobre ela. Mas na Grécia,
daquela época, era difícil de conceber uma coisa dessas. Quando Epicuro aconselha o homem a viver ignorado, viver uma vida sem pretensões, sem artifícios, sem as prisões da fama, ele já está trazendo à luz uma atitude que terá reflexos muitos séculos depois, quando o homem finalmente tomar ciência completa, perfeita de si mesmo. A postura de Epicuro difere integralmente, claro, de seus dois símiles mais famosos. Platão, como eu já disse, é o idealista, o moravista. Aristóteles, o homem prático, o arquétipo do cientista. Nenhum parece levar muito em consideração a individualidade e essa incômoda sensação de não pertencimento que gera o afastamento racional da multidão. Epicuro é, de fato, o primeiro porta-voz do individualismo. Claramente, em seus escritos, ele não poderia fugir da fórmula que os filósofos de sua época consagraram, e parecia preocupado com as mesmíssimas questões que todos os outros se preocupavam e trabalhavam. Isso só superficialmente. Aqui já estamos longe da fórmula mágica pré-socrática. Já se percebe o quanto o homem pode se perceber isolado, sozinho no mundo e no universo, não encontrando quase nenhum ponto de contato com os outros. E ao mesmo tempo aprende-se a não se fazer uma tragédia grega disso. Porque aí entra em cena outra questão. O chamado princípio do prazer. 2000 e tantos anos antes de Freud, Darwin, Epicuro já parece ter compreendido perfeitamente nossa natureza animal. Porque vivemos para viver. A vida é sua própria finalidade. E como queremos viver? Bem, sentindo prazer em estarmos vivos. O mais básico no comportamento de qualquer animal é fugir do perigo, coute que coute. Ele quer sobreviver, precisa sobreviver, para a manutenção da espécie e para a sua própria manutenção. Aí descobre, racional ou inconscientemente, que certas coisas causam dor, outras causam prazer, evitando as primeiras com todas as forças e buscando as últimas da mesma forma. Mas a razão, a ponderação ensina que certos prazeres, se abusados, tendem a impossibilitar futuros prazeres. E aí o indivíduo aprende a não se inebriar demais com os prazeres. Sem Stirner podemos falar em egoísmo esclarecido, temos em Epicuro o hedonismo esclarecido. Não uma busca incessante pelo prazer, o prazer por si mesmo. Isso pode terminar nos levando a uma morte dolorosa e contrária à nossa vontade. Não, aqui falamos do prazer como princípio norteador dos nossos atos, como condição sine qua non para fazermos qualquer coisa voluntariamente. Parece uma coisa óbvia hoje em dia, né? Pois é, mas estamos falando de 2500 anos atrás. E a verdade é que mesmo seu pensamento sendo tão racional e convincente, as ideias de Epicuro foram inseridas numa narrativa que buscou relegar esse filósofo ao porão da história das ideias, como apóstolo de uma busca irracional pelo prazer. Quando o homem sério, o filósofo modelo, deve se abster de qualquer fator idiosincrásico que o afaste da contemplação supostamente desinteressada das ideias. Pois é, mas Epicuro, embora menor na história da filosofia que seus dois primos mais famosos, é um pensador que merece muito respeito. E o quanto mais fazemos pouco caso dele, mais indicamos que as conclusões dele sobre o ser humano nos incomoda, nos perturba. O prazer postulado pelo Epicuro não é irracional. Então temos essa curiosidade. O próprio Epicuro não é epicurista, conforme o sentido usual desse termo. Ele não é hedonista no sentido clássico, como Stirner também não é egoísta, né, no sentido usual dessa palavra. Se quisermos entender melhor como Epicuro postulou uma vida prazerosa, pensemos na seguinte imagem. Quando acordamos no campo, na cidade, percebemos o sol batendo em nossa cara, sentimos em nós um eflúvio de vida, a vida correndo dentro de nós e nos chamando para si. Naquele momento sentimos um prazer natural, instintivo, de estarmos vivos, ainda que não possamos compreender nem conceber a vida sub specie aeternitatis.
Não, ali sentimos o lado verdadeiramente bom da vida, como algo efêmero, passageiro. Algo que não acontece sempre, mas em poucas ocasiões. E algo que não se repetirá perpetuamente, pois já intuímos que a vida é passageira para cada ser vivente. Ela passa, precisa passar. E o indivíduo se vê então, ao menos naquele breve momento, incrivelmente feliz de estar vivo, de vivenciar essa experiência, que nunca mais se repetirá para ele. Esse contato com a natureza, com a vida, no sentido simples do termo, é vital para o ponto de vista epicurista. O homem então se sente bem e feliz com as mínimas coisas. Epicuro vai ensinar como estar satisfeito tendo o mínimo, e ainda não tendo nada, porque tal como para Stirner, a satisfação da vida irrompe no indivíduo, ou não irrompe em parte alguma. Daí o princípio do prazer ser vital para ele. Prazer em estar vivo e em ser feliz com o mínimo, com as mínimas coisas. Um tipo de felicidade que nunca será possível se você for adepto do quanto mais, melhor. Porque o excesso de prazer anula todo prazer. Da mesma forma como o absoluto é anátema para o indivíduo. Partindo do princípio do prazer, Epicuro ensina também a evitar o temor da morte. Como sabemos, morrer significa cessar de existir, de sentir dor e principalmente de sentir prazer. Ele trabalha com esses dois lados do medo da morte, que é a preocupação central de todo o sistema religioso. O ponto de vista epicurista é quase 100% ateu, porque ainda que ele admita a existência dos deuses, os deuses assumem um caráter tão difuso e insignificante que é como se eles não existissem. E vencer o medo da morte já é de certa forma vencer o medo dos deuses, porque cessando a consciência, cessa toda percepção e toda possibilidade de julgamento. Epicuro fala dos deuses como hoje nós falaríamos da natureza. Ela existe, mas na prática falamos de nós mesmos como seres singulares, como se estivéssemos além dela, além da natureza. A principal crítica ao epicurismo vai consistir nisso precisamente. É desnecessário dizer que um teólogo cristão vai chamá-lo de pensador medíocre, superficial, certo? Elimina o cristianismo na base. Não existimos para realizar a vontade de Deus. Existimos, nos motivamos a continuar vivos por buscar o prazer. E não queremos morrer por ter medo de sentir dor apenas. Também isso, claro, mas principalmente por não querer deixar de lado a possibilidade de sentir mais prazer. Aí eu pergunto, estando este mundo livre da ação direta de quaisquer deuses, ao menos até onde os olhos alcançam, qual o domínio que resta para eles? O além, o outro mundo. Nós acabamos de decretar a inexistência deste outro mundo. O que resta para os deuses então? Embora não seja efetivamente ateu no sentido de negar a existência dos deuses, Epicuro o é na prática, porque os deuses não têm qualquer papel em seu sistema. O pensamento dogmático religioso vai associá-lo ao paganismo, ao naturalismo. Mas o ponto central da crítica é seu ateísmo prático. Com Epicuro nós já vemos um prenúncio da atitude naturalista. Claro, e o naturalismo moderno não seria incompreensível para ele. De novo, o naturalismo moderno também é incompreendido, porque não se trata do culto da natureza, mas da aceitação dela, de sua compreensão, como já era o caso do Epicuro. Mal compreendido. O mais essencial na perspectiva epicurista é a ponderação, usar a razão para colocar freios na busca desenfreada pelo prazer. Assim, o homem epicurista, o epicureu, será a antítese do hedonista padrão. Os prazeres da mesa, os prazeres do sexo não são o foco de Epicuro, mas essencialmente o prazer natural, transmutado em prazer espiritual por intermédio da razão. O prazer que dignifica o homem a seus olhos. Assim, se você é um glutão ou um viciado em sexo, tua atitude não se diferencia muito daquela de quem se inebria com os berros da multidão.
Epicuro te desprezaria. Em ambas as situações, teu foco está situado fora de ti, e obviamente você precisará cada vez de mais comida, mais sexo, mais barulho, se quiser lograr esquecer, ao menos momentaneamente, de si mesmo. O aparente desprezo de Epicuro pela política, que é a paixão do Aristóteles, surge assim como um prenúncio do horror que a discussão política interminável e estéril pode nos causar ainda hoje. Aristóteles vai fazer a pergunta, como não ser político na polis? Epicuro vai surgir com a resposta, deixando a polis para lá. A atitude de Stirner face à política será parecida. A política, claro, se converte num spook para o homem moderno. Discute-se tanto, mas tanto sobre ela, talvez para disfarçar, para apaziguar a tensão que nós sentimos quando nos sentimos incapazes de mudá-la. Nunca se resolve, em definitivo, nenhuma questão política. Todos terminam chegando à conclusão que a política é, no máximo, um mal necessário, como já haviam chegado há 2000 e tantos anos atrás. E se parte para a preocupação com o que de fato importa. Então, na prática, mesmo sendo zoon politikon, o homem consegue viver ligando um mínimo para a política. Isso quando ganha um tema a mais para se preocupar. O foco dele passa a ser o autodomínio. Mas sim, uma vida prazerosa também, uma vida que não é um fardo a se carregar. O epicurista viverá uma vida ativa, não uma vida de contemplação, embora seu isolamento voluntário vai servir para rotular de louco ou asceta. Sua luta não é para negar ou aniquilar o mundo, mas para se armar contra ele, para não ser um alvo fácil para os outros. Ele não quer negar o mundo, porque reconhece que só existe um mundo, um único mundo onde podemos viver, e viver com prazer. Stirner reconhece isso em Epicuro, e o princípio do prazer é ponto-chave em sua visão de mundo, onde seu indivíduo não encontra prazer em ser ele mesmo, não vai encontrá-lo em lugar algum. Daí a postura de Stirner ser tão moderada quanto a de Epicuro, embora ele pareça, a princípio, muito mais radical. O autor do Único escreve assim: quem só se preocupa com o fato de se manter vivo, esquece-se facilmente em seu medo, em sua timidez, do regozijo da vida. Ele ainda tem que fazer algo da sua vida e ele pensa, se eu pelo menos tiver uma boa vida. Ele acaba não utilizando toda a sua força para usar, quer dizer, aproveitar a vida. Como então se utiliza a vida? Enquanto se a esgota. Igual a luz de um fogareiro, que se esgota enquanto se a queima. A gente utiliza a vida, e com ela a si mesmo, o ser vivo, enquanto se consome a vida e a si próprio. Gastar a vida por completo é gozar a vida. Agora, nós procuramos sentir prazer na vida, e o que fez o mundo religioso? Procurou a vida aliuris. No que consiste a verdadeira vida, a vida bem-aventurada, etc. Como se pode alcançá-la? O que deve o homem fazer? O que deve se tornar para se tornar verdadeiramente vivo? Como ele cumpre essa missão? Essas e outras perguntas do tipo deixam claro que o indagador procurava antes de mais nada a si próprio no sentido verdadeiro mesmo, no sentido da pura e simples realização da vida. O que eu sou é espuma e sombra, o que eu devo me tornar é meu verdadeiro eu. Perseguir esse eu, produzi-lo, realizá-lo, constitui a difícil tarefa dos pobres mortais, que só morrem para ressuscitarem, que só vivem para morrer, só vivem para encontrar a verdadeira vida. É apenas quando me torno cônscio de mim mesmo e não mais me procuro que me torno efetivamente minha propriedade. Eu tenho a mim, então eu me utilizo e me aproveito. Outrosim, eu nunca posso estar contente comigo mesmo enquanto eu julgar que eu ainda tenho que encontrar meu verdadeiro eu. E daí pode vir a ser que não eu, mas Cristo viva em mim, ou qualquer outra coisa do espírito, outra fantasmagoria, o eu com letra maiúscula, o verdadeiro homem, a essência do homem, etc. Nós percebemos assim uma correspondência insuspeita entre o Stirner e o velho Epicuro. Muito embora, claro, essa correspondência não será total, a independência
O primeiro não permite isso. Você, o leitor, vai enxergar Epicuro no único, como vai enxergar Hegel também. Mas Stirner não segue fielmente nenhum nem outro, com efeito o que Stirner faz com o princípio do prazer. Ele o esmiuça completamente, ele abre a nossa visão para a compreensão total desse princípio. Assim vai aparecer que ele vai de encontro do prazer de forma mais direta que Epicuro. Quando o prazer se torna nossa propriedade, as limitações de ordem moral desaparecem. Restam apenas as limitações impostas pelo nosso próprio entendimento. Percebemos que, uma hora, temos que parar, certo? Assim se leva além, se amplia a perspectiva epicurista, não em direção ao hedonismo desenfreado. Stirner não está dizendo que ele é um porco. Não, ele estuda todas as suas possibilidades de prazer, ele as pondera, ele as esgota na medida de sua capacidade, que inclui a percepção de quando o prazer deixa de ser prazer e se torna um entrave, ou um spook. Se a gente seguir Epicuro na sua doutrina literalmente, o que vamos fazer? Nós vamos nos poupar de muitas experiências e muitas sensações que nos libertam e nos dão prazer, sem necessariamente nos escravizar e sem nos matar. Cada um descobre na vida seu próprio prazer e só larga a mão disso morrendo, pois seu prazer faz parte, integra a sua causa. E daí não precisa mais de um professor para ensinar a controlar suas paixões, pois descobriu tal prazer exatamente enquanto exercitava tal controle. E aí pouco importa se tal prazer é efêmero ou condenado em última instância, sob specie eternitatis. Isso constitui uma dilatação muito interessante do ponto de vista epicurista, mas aplicado na prática e no aqui e agora. Eis que já não precisamos do itinerário, já refletimos por 2.500 anos, e sim, chegamos naturalmente à mesmíssima conclusão do Epicuro. Não há nada melhor nem maior na vida do que sentir prazer. Como cada homem internaliza tal conclusão inevitável, aí é com ele. A doutrina do Epicuro se assenta assim numa base naturalista que muito a aproxima, né, dos homens contemporâneos. É uma doutrina simples, claro, mesmo porque nós temos acesso a um número ínfimo dos escritos dele. Mas não nos enganemos, todo o seu apelo reside nessa simplicidade. De fato, a sensação de sufocamento que a ágora causava em Epicuro pode ser uma coisa ínfima diante do mal-estar que o caos da modernidade causa em nós. Esses milhões de homens, de mulheres gritando nos nossos ouvidos e querendo a qualquer custo que nos comprometamos com suas causas, com suas obsessões, faz com que a discussão política ingênua da polis grega surja como uma paisagem da maior serenidade. Tal como na época de Epicuro, grande parte das pessoas buscam um ideal de simplicidade, que parece preso num passado idílico, aí oculto do passado, dos bons e velhos tempos, que nós observamos hoje em dia. De fato, parece que a vontade de fugir para um lugar onde a vida se revista apenas dos aspectos, das preocupações naturais e nossas relações com outros, à nossa volta se revista de uma honestidade, de uma preocupação direta e real com pessoas que de fato se importem conosco, não com o personagem que interpretamos na polis odierna. O capitalismo, claro, lucra e muito vendendo esse ideal de simplicidade a um custo inacessível para o comum dos mortais. Por isso, a atitude mais inteligente de alguém que queira internalizar a perspectiva epicurista é se voltar para o seu ponto de vista básico. Não querer criar um ideal na mente e realizá-lo, mas ser feliz, se satisfazer com as mínimas coisas, sem esperar demais, sem querer demais, sem se inflamar demais. Epicuro fala a um lado ingênuo em nós, um lado até romântico, o que não quer dizer necessariamente algo ruim. Quando nos livramos de nossa obsessão com artificialidades, já de certa forma o chamamos para uma boa conversa. Enfim, para além desses pontos levantados, importante é assinalar a compreensão que ambos, Epicuro e Stirner, parecem ter do quanto o homem consegue perceber sua inescapável solidão neste mundo.
ou nos termos de Stirner, sua unicidade. Epicuro parece ter a percepção quase plena disso, embora sua doutrina se dê ao nível do individualismo simples. Ele enuncia claramente como o homem se perde em prazeres e discussões frívolas, inúteis, como a discussão política, e se torna presa fácil de seus mais baixos instintos quando se perde no meio dos outros, perdendo a vista de si mesmo, e também o controle de si mesmo. Epicuro apresenta uma complexidade insuspeita quando vê o homem existindo sozinho em meio ao barulho da multidão, da ágora. Ele é o rebelde, o outsider que a Grécia Antiga poderia produzir. Como a inteligência humana não estava pronta para o individualismo franco, recorre aos artifícios em voga, mas já percebe, a seu modo, o que será a questão fundamental da humanidade milhares de anos depois. A inescapável sensação de solidão, de não pertencimento, que aflige o homem moderno. Disfarçada e negada de mil maneiras, mas sempre escondida no fundo, e sempre aflorando de novo, nos momentos mais indesejáveis. Para Stirner, esse é o questionamento central. Eu sou único, percebo minha unicidade, não posso escapar dela. Isso é o que torna toda idealização, toda visão a priorística do homem inútil e enganosa. Nenhum sistema me contém, nenhum sistema me prevê. Epicuro antevê o indivíduo, mas não todas as consequências lógicas do individualismo, da individualidade. Já para Stirner, o individualismo já aparece em toda a sua vertiginosa inevitabilidade. Enquanto Epicuro recomenda o isolamento, Stirner nunca poderá abertamente defender isso, porque ele sabe que o único pode querer qualquer das duas coisas, a quietude do isolamento ou o barulho, o calor da multidão. Porque nem que esteja diante de todos os homens do mundo, ao mesmo tempo, deixará de estar sozinho em última análise. Stirner não recomendará nada assim. O próprio ponto de partida que ele adota impede que ele pretenda recomendar o que quer que seja a qualquer pessoa, porque ele entende perfeitamente a inutilidade de tal procedimento. Ou seja, que cada um lide com sua inescapável individualidade como queira. Ora, acordamos aqui do sono de milênios, em que o pensamento religioso tinha mergulhado a consciência, que com Epicuro já começava a despertar para emular o pensamento religioso novamente. Não, agora é literalmente cada um por si, sem mais enganos. Já Epicuro, claro está, não poderia ter feito isso, tomando uma atitude tão radical. Ao modo de seus contemporâneos, ele passará a prescrever qual a conduta correta do homem para alcançar a felicidade, e isso torna a utilidade de seu sistema, como todos os outros, limitada. Ele se tornará um professor de virtude, mais sábio, mais lúcido que os demais, mas um professor. Obrigado por tua atenção.